recompensa da nossa transformação. E aí ele diz: Senhor, Senhor, é tão profunda a minha alegria que, olha, essa frase é conhecida de muitas pessoas. É tão profunda a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados, porque tinha prejudicado muita gente, né? A consciência bateu. A metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Ele ia indenizar a pessoa 4 vezes mais daquilo que ele tinha prejudicado a pessoa. Isso é fantástico, né? É o nosso esforço de transformação que ele está tratando aqui. Jesus o abraçou e Jesus continua: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. E aí ele saiu para chamar os filhos para virem conhecer Jesus. E aí os discípulos aproveitaram, mesmo olhando aquela coisa, eles estranharam, né? Estranharam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico, confessadamente publicando pecador. Aí Pedro e os outros: por que tamanha aprovação com o rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? Claro que não. Mas a gente tem que entender que todos nós podemos fazer essa modificação. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? É isso, porque vocês lembram que no início da explanação eu falei que um dos discípulos achava que a gente devia dividir tudo com os pobres? E lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta de Kardec que ele fala sobre as desigualdades das riquezas. Por que nasceu uma pessoa pobre? Por que nasceu uma pessoa rica? E a espiritualidade responde: para experimentá-los de maneira diferente. Porque se Deus quisesse que todos nós nascêssemos ricos, não seria por falta de capacidade que Ele teria feito todos nós ricos. Mas Ele quer que cada um de nós tenha a experiência numa determinada situação e em outra determinada situação. Então Ele quer que a gente possa experimentar as questões da vida de maneiras diferentes. Por isso nasce um rico e nasce um pobre. Algumas vezes acontece a gente vê as pessoas se queixando: aquela pessoa me passou para trás, aquela pessoa me passou para trás financeiramente, aquela pessoa de alguma maneira me prejudicou financeiramente. Você sabe o seu passado espiritual? Sabe lá se de repente, de alguma maneira, você não está reparando algum erro do seu passado em que você mesmo tenha prejudicado aquela pessoa? É possível, né? E isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, por que um nasce num berço de ouro, o outro nasce miserável? Né? Então, a gente vai aprendendo ao longo das encarnações. Não é de uma vez só, mas a gente vai aprendendo ao longo das encarnações. Então, ele fala isso, Jesus fala isso. Será que o Evangelho seria para transformar todos os homens em mendigos miseráveis? Qual a esmola maior? Vamos pensar. A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para a vida inteira? Porque era isso que Zaqueu estava fazendo. Ele estava dando trabalho para todas as pessoas que ele encontrava que eram necessitados. Então isso é importante. Às vezes a gente olha: nossa, aquele empresário ou desperta muita inveja, mas a gente não sabe a caminhada daquela pessoa se ela não está usando os recursos que ela tem para beneficiar muitas pessoas que carecem
aqueles recursos. É isso que a gente tem que entender, porque exatamente no livro dos Espíritos está exatamente essas questões. Na lei de igualdade, quando a gente fala lá, quando Kardec questiona os Espíritos, por que um nasceu rico, por que um nasceu pobre, por que existe miserável, está tudo lá no livro dos Espíritos. A gente tem que entender que essas desigualdades são desigualdades aparentes, que todos nós vamos caminhar para uma harmonia interna e para um equilíbrio externo. E está lá no livro dos Espíritos. Se uma pessoa, imagina a pessoa mais rica do mundo, dividisse com todas as pessoas os bens dela, em pouco tempo o equilíbrio seria desfeito. Por quê? Porque tem um que trabalha mais, tem um outro que não vai trabalhar nada. Então você vai repartir o seu quinhão, vai repartir uma parte do seu bem com uma pessoa que vai enterrar aquele tesouro, que não vai fazer nada com aquele tesouro. Ele vai simplesmente por preguiça, ou vai por um tempo, vai acabar gastando tudo, e esse desequilíbrio vai ser desfeito. Esse desequilíbrio vai se instaurar. O equilíbrio vai ser desfeito. Então é importante isso, porque às vezes aparentes injustiças que a gente vê, à luz da espiritualidade, a gente consegue entender quais são as reais razões para as coisas acontecerem dessa maneira, que nem sempre a gente entende, né? Então, ele continua aqui. Os primeiros escondem as suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Existem ricos também egoístas e ambiciosos. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Então, existe todo aquele rico que é ambicioso, que é egoísta, como existe aquele outro que faz proliferar a abundância na vida das pessoas. Depois, os apóstolos ouviam ele ainda espantado. E Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação do Cristo, exclamou: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, elucidou o mestre, é necessário que não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados. Não existe. A terra é fértil. As árvores são ricas em abundância de frutos. Os animais jamais ficam desamparados. E, acima de tudo, nesses quadros da natureza que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção, ou a de um pai carregado de filhinhos a lhe pedir um pão? Os dois precisam de assistência. Nenhum, nem outro. Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhados com suas explicações, o mestre acentuou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagram suas possibilidades aos movimentos da vida, que é o que aconteceu com Zaqueu. Então, às vezes, a gente tem uma ação mais acanhada, uma ação que ajuda a uma ou a outra pessoa somente. Mas existem pessoas que conseguem ajudar toda uma população. Né? É isso que a gente tem que começar a perceber. Né? Essas iniciativas da espiritualidade de incitar os homens ao bem, seja numa parcela menor, seja numa parcela maior. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão,
partilhando do contentamento geral. Aí o que aconteceu? Aí os discípulos se apaziguaram, porque eles conseguiram compreender como as coisas se dão. Como é que essa dinâmica do partilhamento se dá? Como é que essa dinâmica da transformação se dá? Como que acontece esse processo de repente, uma pessoa ser um pecador e ir se transformando numa pessoa que pode se beneficiar e beneficiar muitos, né? Impulsionado por um júbilo insopitável, o chefe publicano de Jericó, que era Zaqueu, apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terrenos amplos da casa, crianças e velhos, felizes, cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto os jovens, em grande número, tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos. Vocês lembram da parábola dos talentos, que está lá no Evangelho, né? O pai deu os talentos para cada um dos filhos. E cada um dos filhos usou de uma determinada maneira. Teve um que enterrou o talento. Enterrou o talento porque ele achou que era mais seguro enterrar para não perder. O outro não, fez multiplicar muito mais aquele talento que ele recebeu. E assim é na nossa vida. Cada um de nós aqui, presentes, encarnados ou desencarnados, é possuidor de um talento. Nós somos possuidores de talentos. O que é que a gente faz? O que é que a gente está fazendo com os nossos talentos? Nós estamos sendo convidados a duplicar, a quadruplicar os nossos talentos, a não enterrar os nossos talentos. Porque quando a gente enterra nossos talentos, a gente tem um talento, mas ele não serve para nada. Então é importante que a gente tome posse dos nossos talentos e a gente comece a usar os nossos talentos. Primeiro, a gente precisa identificar qual é o talento que eu tenho. O meu talento é útil? Com certeza é útil. Assim como Jesus falou lá, cada um de vocês, eu chamei a cada um de vocês por uma razão. Então cada um de nós tem um talento diferente do outro. O meu talento é um, o talento do outro é o outro. Então a gente não precisa diminuir o outro para a gente se engrandecer. A gente precisa aprender a respeitar o talento do outro, a respeitar o outro da maneira como ele é. E não querendo muitas vezes, como acontece na nossa vida, a gente impor o talento, impor a nossa maneira de ser, impor a nossa verdade ao outro. Porque a gente fica criando conflitos inúteis que não dão em nada. Só dão em aborrecimento, só dão em tristeza, só dão em discórdia. E quando a gente, às vezes, numa briga, a gente às vezes cede a uma briga. Alguém me provocou, eu cedo naquela briga. Depois eu fico mal. Depois eu fico muito mal. Aí eu fico remoendo. O que começou a briga? Como é que começou? Não, eu tinha razão, não tinha razão. O primeiro a mudar aquela vibração é sempre o mais sábio. Aquela pessoa que consegue perdoar o outro quando foi ofendido e também se perdoar quando errou, é um gesto de sabedoria. Porque às vezes a gente tem a tendência de reagir sem pensar. E aí depois a gente se arrepende. Quando a gente imagina aí uma briga, uma discussão qualquer que vocês tenham tido com qualquer pessoa. Depois, como é que a gente se sentiu? A gente se sentiu bem ou a gente se sentiu tranquilo? Não, a gente se sentiu mal. Discussão é uma coisa, diálogo é outra. No diálogo, eu tenho a oportunidade de falar o que eu penso, expressar o que eu sinto, sem agredir o outro, mas com respeito e até de uma maneira carinhosa. Eu posso e devo fazer. Que a gente não fala já que o mal prolifera porque o bem é tímido, mas quando eu chego
brigando, gritando, querendo impor a minha opinião para o outro, nunca dá certo, porque o outro raramente vai ouvir. O diálogo é diferente, o diálogo eu expresso, dou oportunidade do outro, de repente me convencer ou não, mas é um diálogo, ouve e fala também, e ouve. Às vezes a gente só quer falar, a gente não quer ouvir, só quer despejar, só quer fazer aquela catarse. Ai, não, preciso desabafar, então faz aquela catarse e depois se arrepende. O diálogo não, o diálogo você chega a pessoa, a gente pode conversar agora? A gente pode conversar um pouquinho? Você está bem para conversar? Não, prefiro conversar uma outra hora. A gente respeita e num outro momento a gente chega para chamar para conversar. Aí é um diálogo, a gente expressa e ouve o que o outro tem a dizer, que é muito mais eficiente. Né? Então, todos nós temos os nossos talentos. Conforme a narrativa dos apóstolos, foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, aquele pecador, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Porque foi nisso que ele se transformou. Foi nisso que ele se transformou. E é isso que ele espera que a gente possa se transformar. Né? Num servo bom e num servo fiel. Fiel aos valores do Cristo. Num servo bom, que não julgue, que não condene, que busque compreender. Porque não é fácil. Que busque ter paciência. Para muitas pessoas é muito difícil ter paciência. Uma pessoa explosiva, às vezes, é muito difícil ter paciência. Mas aquele ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Então a gente tem que perseverar, até alcançar aquele ser que a gente fica satisfeito, que a gente pode deitar na cama à noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir e pensar assim: nossa, esse meu dia foi satisfatório, porque eu não ofendi ninguém, eu respeitei a todas as pessoas e, mais que isso, eu pude fazer o bem ao meu irmão, dentro daquilo que eu podia. Um pode fazer um pouquinho, ótimo, o outro pode fazer muito, muito bom também. Deus, vocês lembram aquela questão da viúva que botou lá a moeda? Aquela moeda tinha um peso enorme, porque ela não dava do supérfluo dela, ela dava do essencial, daquilo que talvez fizesse falta a ela. Então, meus irmãos, que eu desejo profundamente, a espiritualidade também, é que a gente consiga ir fazendo o nosso esforço para se transformar nesse servo bom que Jesus espera de nós. Tá? Então, eu espero que a gente, todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos ter um Natal que a gente tem em dezembro, as energias benfazejas estão aí, quando a gente consegue se conectar com elas, né? Que a gente possa ter um Natal de bastante harmonia, porque Natal não é dinheiro no bolso, Natal não é presente. Eu, por exemplo, nem compro presente. E gente, eu nem compro presente. Não dá presente para quê? Assim, às vezes a gente dá um presente para uma pessoa que precisa, uma criança carente, isso tudo. Presente. Natal não é dinheiro no bolso. Natal, às vezes não é nem saúde, às vezes a pessoa não está com saúde física, né? Mas ela tem que estar com a saúde espiritual em dia. Se ela tiver com a saúde espiritual dela bem, ela vai ter um Natal de muita harmonia. É isso que a gente quer para vocês. E para nós também, que a gente possa ter um Natal em paz. Né? Não é um Natal de fartura de bens materiais, não é um Natal de fartura de saúde física, porque às vezes a pessoa não está bem fisicamente. Né? É a gente estar em paz, a gente estar em harmonia com a espiritualidade. E se puderem, se desejarem, que é muito importante, abram o Evangelho por 10 minutos ou 5 minutos que seja da noite de Natal, para harmonizar o ambiente de vocês. Bom, muita paz, meus irmãos. Obrigada.
esses conselhos, né, como do Evangelho, como de Jesus, e que nós passamos sempre, não só para todos vocês, mas primeiramente para nós, né? Porque muitas vezes a gente fala e a gente sente, né, agora, lá dentro, o quanto a gente ainda precisa, quanto falta ainda para a gente dizer assim, eu agora já me considero bem melhor do que eu fui. Sim. Mas a gente está caminhando, a gente está indo, ninguém está parado no tempo. O importante é isso, é o nosso esforço, a nossa boa vontade, né, de melhorar, que é muito importante. Eu vou repassar o recado aqui que a Angela deixou. É o grupo de vibração aqui que está cantando já aqui na casa. Que eles estarão em atividade até o dia de hoje. Então vão fazer um recesso em janeiro de 2025 e retornarão em fevereiro com o público no dia 10 de fevereiro de 2025, às segundas-feiras, às 16 horas, como sempre. Então a Rosângela agradece, então não esqueçam. O recesso vai ser de janeiro a fevereiro, começando novamente dia 10 de fevereiro de 2025. Então guardem bem com vocês que até 10 de fevereiro não haverá reunião. Então 10 de fevereiro vai ser a primeira reunião do ano de 2025. E nós queremos também agradecer às pessoas que auxiliaram também nos brinquinhos do dinheirinho, né, do presente das crianças, Natal. Agradecer também, né, durante o ano todo, né, o quilo que alguém possa trazer, a ajuda que alguém deu, né, no bazar, na casa, ou toda a ajuda que a Casa Espírita recebe. Nós agradecemos muito, porque é tudo muito bem-vindo, porque a gente sabe que nós temos, né, em casa o que a gente precisa, mas muitas vezes aquele não tem nem o que ele precisa. Então toda ajuda que a gente faz é agradável aos olhos de Deus. Vamos lembrar daquele caso, né, quando Jesus diz, né, que os apóstolos perguntam: como foi, mestre, que tivemos de beber, de comer, de vestir, né? E Jesus responde: toda vez que fizeres a um pequenino, toda vez que nós ajudamos alguém a se vestir, a comer, ou a boa palavra, a gente está junto com Jesus, com o que Ele pediu que nós fizéssemos. Então é muito importante toda ajuda que nós possamos dar àquele que tem um pouquinho menos que nós. Então nós vamos agora, eu vou convidar o Eduardo para fazer a nossa prece. Me dê a sua vontade, convidar você para fazer a nossa prece. Ele é nosso amigo do coral, todo mundo já conhece Eduardo, né? Então seja bem-vindo para fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Pai, Jesus, irmão mestre, e agradecemos mais essa oportunidade de estar aqui presente nessa casa de amor e de paz, ouvindo mais uma palestra de esclarecimento e ensinamentos da nossa querida doutrina. Senhor, fique conosco, agora quando voltarmos ao nosso lar, possamos passar toda essa vibração positiva que estamos recebendo aqui para aqueles com que cruzarmos nas ruas, nas conduções e na nossa própria casa. Esteja sempre conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos passar para a nossa parte do passe. Os nossos irmãos que estão já se preparando, né, para o trabalho. E agradecemos a presença de todos e que todos tenham um Feliz Natal, muita paz. Apesar de eu vou dar Feliz Natal ao Senhor, porque eu vou estar aqui presente de novo. Troquei com glória. Então, a gente, mesmo assim, a gente deseja, né, que a semana seja maravilhosa e que os pormenores que aconteçam, a gente saiba lidar com eles, porque é importante. Hoje mesmo aconteceu, né? As coisas acontecem justamente quando a gente vem para a Casa Espírita. Né? Aí para desequilibrar, para dizer, poxa, eu vou para a Casa Espírita desse estado, mas a coisa se resolveu, graças a Deus. Então, muito obrigada pela presença de todos, que agora nós vamos passar ao